Agora sim, vamos lá, só mais um minutinho aqui para fazer os convites, a gente iniciar aqui. Dessa vez com o microfone funcionando, né? Acho que esse que é o da sexta-feira, o microfone, o áudio na verdade, o som ele acabou ficando com ruído e ficou horrível. E aí, como eu estava fazendo um curso, pegou ali sexta e final de semana como um todo, não consegui lançar um vídeo novo, mas faço um resumo aqui para vocês aqui nessa abertura. Bom dia, Edu! Saudações, bem-vindo à abertura, campeão! Agora sim, já feito aqui os devidos convites, vamos iniciar! Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 46 minutos, horário de Brasília, do dia 22 de outubro de 2018. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach e economista da Mais Money e venho trazer para vocês a partir de agora a abertura do Ibovespa, a abertura do mercado, sem problema de áudio, com as notícias fresquinhas e relevantes no Brasil e no mundo, para que você fique aí antenado, conectado e ciente do que pode e poderá ocorrer realmente ao longo do dia de hoje. E para isso, você vai conseguir extrair o néctar, usufruir do melhor que a Bolsa tem a oferecer. Vamos falar de commodities, parte gráfica de Bovespa, cenário eleitoral, dados corporativos, tudo isso aqui resumido, eu e você direto, sem gráfico na tela, sem blá blá blá. Beleza, galera? Então peço para que vocês já, a partir desse momento, deem sua curtida, né? Compartilhem, passem essa visão para o máximo de pessoas que vocês conhecem, para que assim a gente possa cada vez mais ampliar esse nosso canal de investimento e educação financeira, ok? Então marque um amigo também, indique e vamos cada vez mais ampliar essa nossa jornada rumo à disseminação dessa cultura financeira, de investimento, de educação que esse país tanto precisa. Estou fazendo a minha parte e conto com você também, combinado? Então vamos diretamente agora, pessoal, aos números. E aí só vou fazer um briefing rápido, né, falar aqui agora de como é que está o Ibovespa Futuro. Bom dia, Sebastião! Seja bem-vindo à abertura do mercado. E eu vou fazer um briefing aqui só da abertura e vou falar rapidamente do fechamento de ontem. E aí a gente volta para dar continuidade aos números de hoje, beleza? Com relação ao nosso Ibovespa Futuro, a gente está a 0,58% de alta, uma alta leve, já chegou a estar bem mais no início do dia. Eu vejo diretamente o mercado essa semana com uma volatilidade muito alta, que é fato. A gente vai começar a partir de quarta-feira com balanços, a gente vai ter Fibria, vai ter Vale, vai ter Usiminas, vamos ter alguns papéis já relevantes pertencentes à carteira do índice Ibovespa, vai trazer volatilidade por si só isso. Além de as questões relativas à Itália, que bom que foi positivo, né, que a Moody's ela não rebaixou o rating dela, pelo contrário, mesmo com os problemas, essas questões de déficit orçamentário sendo ampliado e todos os problemas que isso pode vir a causar na União Europeia, ela teve o seu viés mantido instável na questão do rating pela Moody's, né? Um receio era que ficasse aí negativo esse rating, não foi, isso deu um mega alívio na Europa e a gente está com um caminho positivo por lá. Com relação à Ásia, aí falando diretamente da China, finalmente, o governo, as autoridades chinesas vieram realmente, fizeram um comunicado falando que vão auxiliar, vão estimular as empresas privadas, a economia privada como um todo tem um papel importantíssimo, de acordo com as palavras do Liu He, e isso trouxe também um otimismo gigante, né, com a questão do pacote de cortes de tributos fiscais, de dar uma enxugada na parte de imposto, vão dar uma revisada nessa lei para ver o que eles podem reduzir, facilitar a vida do povo em geral, com redução mesmo de impostos, isso aí vindo a estimular as empresas privadas, as pessoas físicas a voltarem às compras. Então isso gerou uma mega visão positiva
Google também, a Alphabet. Então, assim, vai ter muita coisa também pipocando lá fora e também vai trazer volatilidade de certa maneira. A gente já viu aí como é que foi, como é que rodou na semana passada, vai continuar e vai juntar com o nosso aqui. E fora esse cenário todo, ainda temos as questões de guerra comercial, né, de China e Estados Unidos, o que pode degringolar, rolar ainda, né, novidades. As questões da Arábia Saudita e Estados Unidos com relação ao repórter que foi cometido um erro, isentaram o príncipe, a Arábia Saudita reconheceu isso. Então, o primeiro passo para que haja também uma calmaria. As questões de petróleo também deram uma arrefecida naqueles ânimos que estavam bem tensos, o cenário estava bem complicado. E a gente vai falar de commodity aqui também hoje. E o nosso mercado aqui com questão de pesquisa, saiu uma pesquisa do BTG Pactual nessa manhã, nada de novo, 60% Bolsonaro, 40% Haddad, isso na questão direta, que é como praticamente eles gostam de colocar, mas aquela que tem brancos, nulos, indecisos, enfim, 48% a 31%, ainda mantida aí uma margem de 20%, 17%, né, uma margem boa, considerável, forte. Tem as questões a serem investigadas aí, relativas às denúncias, mas vamos ver como que isso vai rodar, se isso vai para frente, como que está andando, vai surgir as denúncias, não vão, vai ser averiguado agora, após a eleição, o que vai acontecer. Tem água para rolar, isso gera volatilidade também. Então, nesse cômputo geral, depois de passar todas essas informações, o que você me diz, Márcio? É uma semana conturbada, é uma semana que eu não recomendo você, investidor, você, investidora, a se posicionar em swing trades, operações de mais de um dia. Foquem em operações, mais uma vez aqui eu reitero, foquem em operações que comecem e encerrem no mesmo dia. Para isso, você vai precisar dedicar um pouco mais de atenção se você é um trader ou se você não é, mas segue algum analista, segue alguma casa de operação, ou algum tipo de relatório, ou da sua própria corretora. Foque nessas relações para que você reduza a questão de risco atrelada à sua carteira. A relação risco-retorno fique saudável, porque vai ser muito volátil, vai que da noite para o dia acontece algum fato relevante ou a denúncia dá ok. Enfim, todos os cenários estão abertos com relação à denúncia do Bolsonaro que eu estou falando. E isso pode gerar um negativismo forte no mercado ou algum balanço que você está posicionado da noite para o dia. Pode ser muito bom, pode ser muito ruim, você tem que pensar dos dois lados. O potencial que você tem de ganho, quanto mais você tem um potencial de alta, o seu risco aumenta também. Fique ciente disso. Tenha isso bem claro na sua mente. Ainda mais a gente está falando isso, pode pular o seu stop, como eu já comentei, tem vídeos falando disso no canal nosso no Facebook, dê uma olhadinha lá falando a respeito de swing trade. Então, esses detalhes todos são cruciais para que você não fique nesse perrengue desesperador, e aí venha a ter uma semana negativa de operações, isso possa comprometer o seu mês. Agora que a gente está chegando na reta final do mês, vai ter eleição final de semana, então tem muita água para rolar, uma semaninha, segunda a sexta, não tem feriado, não tem salsa, não tem nada, a gente tem muita informação para pipocar. Então hoje é um dia para você dar uma analisada, dar uma fuçada, e aí eu falo já agora, pegando uma parte, o gancho do fechamento que não aconteceu por causa de problemas no sinal, de uma parte de som, eu peço perdão a vocês. A semana foi positiva de 1,57%, a gente ficou com um volume muito bom, o dólar acabou também aí dando o seu ar da graça na semana para a gente, obviamente, né? Não foi para quem investe no dólar, mas para quem está na Bolsa de Valores, o dólar acabou fechando numa queda, que foi o que eu considero uma quedinha aí bem interessante. A gente está falando de uma queda de 1,70%, na sexta-feira foi 0,28 de queda, 3,7147. Só para vocês terem uma ideia, nas últimas 5 semanas em baixa, período que o dólar aí caiu 10,85%. Não é pouca coisa, foi uma queda aí bem considerável do dólar nesses últimos períodos. E o que você vê, Márcio? Agora eu vejo que o mercado vai dar uma respirada. Até os títulos, de renda fixa, os treasuries, os mais seguros do mundo, que causaram pânico no mercado ali ao longo da semana passada, deixou o mercado bem receoso lá fora. Eu vejo um pouco mais calmo, até porque a gente vai ter esses balanços por lá, corporativos relevantes, então isso também vai mexer um pouquinho com o cenário por lá.
E aí, dados econômicos, a gente tem o PIB dos Estados Unidos, isso vai influenciar diretamente nessa visão, ele sai ao longo dessa semana, então também atenção. Outro ponto que foi divulgado na sexta-feira, que eu comentei naquele áudio que ficou horrível, foi a questão dos investidores estrangeiros. Os investidores estrangeiros no saldo do dia 17 ficaram pela primeira vez no negativo, e aí eu chamo a atenção de vocês, eu vinha falando desse movimento que eles vinham reduzindo, porém, na sessão de quarta-feira, dia 17, eles saíram com 689 milhões de reais, ou seja, ficaram negativos pela primeira vez no mês de outubro, ficando já com 293 milhões de reais negativos, ou seja, o investidor estrangeiro meteu o pé, saiu fora. A gente ainda vai ter os dados apurados aí dia 18, vamos dar uma dissecada como é que foi, mas já é um primeiro pé atrás, já é para você olhar com carinho. E aí eu entro na parte gráfica do Ibovespa, tanto do diário quanto do semanal, que a gente vem fazendo cada vez mais pavios longos, para quem entende de gráfico de candles, aquelas velhinhas, pavios longos, e as bases é onde vai ficando aí abertura e fechamento. Então, essa visão é uma visão que pode, a probabilidade ela vai aumentando consideravelmente de queda para essa semana. Então, chamo a atenção a vocês de que podemos ter uma semana de queda no nosso mercado. Então, até porque a gente tem muitos dados, mas graficamente a gente tem um viés maior para isso. Márcio, onde que encerra esse viés aí? Se aconteceu uma movimentação acima de 86.200 pontos, a gente já começa a respirar e se fechar pelo menos acima de 85.500, 86, nessa região a gente dá uma clareada para poder recuperar o fôlego e ir para 87.300 o último topo e depois buscar o topo histórico, ok? Parte de baixo, se a gente vir realmente aí nessa sessão, nessas questões ao longo dessa semana, se a gente vir aí um processo de queda e principalmente fechar abaixo de 82 mil, aí botando uma margem, 82.600, 82.500 pontos, a gente pode dar uma degringolada para 81.800 e depois, se realmente a coisa quiser engrossar, a gente pode cair aí rumo a 80.400, 80.500 pontos. A gente tem uma média de 20 que pode trazer uma sustentação, e aí é no gráfico diário, em 82.200 pontos, anotem, 81.800, 82.200, pode dar uma segurada aí nessa marca, mas até no gráfico diário a gente deu uma enviesada mais para baixo. A gente pode ter um pregão em alta hoje, isso pode ocorrer sem problemas, mas eu vejo esse viés, que também pode ser tranquilamente cortado, isso é só uma análise gráfica, isso aqui é uma análise de probabilidades. Se vir realmente a gente conseguir engatar acima de 85.500, acima de 86.200, beleza, vamos embora. Agora, altas desse nível, que a gente chega até uns 85.400, e venha perder um pouco de força, ou até a região de 85 mil e não engate, tudo isso gera fluxo para termos mais possibilidade de vendas do que compras, né? Então, uma alta aí nessa região de como está agora 0,74, faltando um minutinho para abrir, não me encoraja a novas compras nesse momento. Vamos ver como que vai se desenhar ao longo do dia. Eu vou passar aqui no finalzinho para vocês algumas visões de papéis que vocês podem aproveitar no dia de hoje, alguns ativos, suportes e resistências, mas eu diretamente aqui passo para vocês que vale mais a pena vocês analisarem o dia de hoje, deixar ele correr e aí amanhã olhar já assim para projeções, para entrada de papéis, ok? Se você tiver um comichão muito grande e querer entrar no mercado hoje, vou te passar os pontos. Recomenda, Márcio? Não, não recomendo. Beleza, galera? Agora, falando aí de mais notícias aqui internas, a gente teve também hoje a questão do Boletim Focus. Eu não comento muito dele porque a gente não teve nenhuma mudança drástica, gigante, mas é um relatório que o Banco Central divulga de uma compilação de economistas falando aí das projeções para final de ano e 2019, algumas até 2020. E a gente teve aí uma alteração muito leve na questão de visão de inflação desse ano, passamos aí para 4,44%.
Então a gente teve essa olhada com um pouco mais de carinho para esse relatório, porque eu queria passar, já dar uma atualizada nos números aí para vocês, para que vocês ficassem aí mais claramente cientes do que está acontecendo. Taxa de juros 6,5% final desse ano, 8% final do ano que vem e 8% de projeção para final de 2020. Então a gente vai mantendo também o mesmo cenário de taxa de juros. Câmbio, está falando aí de uma região de 3,75, antes 3,81, 3,75 para esse ano e 3,80 para 2019. Então a gente também tem aí uma visão para dólar aí um pouco mais, digamos, mantendo os níveis atuais, mesmo com a questão de entrada de Bolsonaro ou entrada de Haddad, enfim, por hora tá mais provável para Bolsonaro. Estou falando isso pelas questões do que pode ter ou ocorrer em relação à denúncia. A gente está botando um dólar, de acordo com o Boletim Focus, em 3,75 fim desse ano, 3,80 ano que vem. Pode ser facilmente reajustável isso, mas é a visão deles para agora. E no mais dos outros dados a gente não sofreu nenhuma grande alteração. Questão de PIB mantendo aí abaixo de 2%, então está um cenário que ainda carece de mais, digamos, notícias concretas, de mais firmeza por parte, obviamente isso vai passar por quem foi eleito, que tipo de medidas vão ser tomadas, o que vai ser colocado realmente para transformar o nosso cenário de recessão, uma estabilidade negativa, para realmente um crescimento. A máxima a gente vai crescer o PIB ali abaixo de 2%, 1,65%, 1,80%, mas vai crescer. Galera, eu não acho isso um belo crescimento e a gente vê um cenário de desemprego ainda muito forte. A gente está vendo um cenário do brasileiro ainda bastante endividado. Então, as empresas com dificuldade de sustentarem seus funcionários, de se sustentarem. Então, a gente precisa de muita coisa, de muita mudança, certas desburocratizações, alguns ajudem até mesmo o Estado, a União como um todo, passando por dificuldades, estados com dificuldades de honrar seus compromissos. A gente precisa dar uma boa arrumada, fora as questões aí que a gente tem, que assolam um país de problemas aí, seca, violência, enfim, são muitas coisas e, óbvio, 4 anos eu acho muito pouco para se resolver essa bagunça, mas se você conseguir arrumar, pelo menos começar a endireitar a casa, isso aí já vai trazer um viés positivo, um olhar mais tranquilo, principalmente não só que a gente sentindo, o brasileiro sentindo, com uma visão de que tipo, ok, beleza, isso pode realmente transformar o país, isso pode trazer melhoras para esse país. Beleza, galera? Agora, falando dos mercados internacionais, aqui a gente tem, falando ainda, porque eu comentei já como é que estava rodando o cenário todo internacional. Bom dia, Leandro! Seja bem-vindo aí à abertura do mercado. A gente tem aí o cenário com o S&P 500 VIX, que é o índice do medo, que mostra aí essa relação de receio do investidor internacional a entrar no mercado de ações global ou não. Quanto mais ele sobe, mais receio ele tem de entrar nos mercados de ações. Quanto mais ele cai, mais ele tem propensão à entrada nesse mercado. E ele está nesse momento a 3,87% de baixa, demonstrando uma propensão à tomada de risco do investidor estrangeiro no dia de hoje, investidor internacional como um todo, 19,12 pontos, voltamos aí abaixo dos 20. DAX da Alemanha 0,36% de alta, FTSE 100 da Inglaterra 0,75% de alta, CAC 40 da França 0,15% de alta. O Eurostoxx 50, que eu, como eu sempre comento, um conglomerado das 50 maiores ações mais relevantes aí da Europa, praticamente um resumo das bolsas internacionais ali focadas na Europa, nesse Eurostoxx, está positivo 0,06%, levemente positivo. Falando da Ásia, conforme eu comentei também as informações relevantes de lá, Nikkei 225 fechou levemente em alta, Japão 0,37% de alta, agora Hang Seng Hong Kong 2,32% de alta, Xangai 4,09% de alta, maior alta em 2 anos, China A50 3,66%, então a gente já teve aí
uma demonstração de que se essas coisas rodarem bem, vai refletir positivamente aí e vai ajudar, de certa maneira, as commodities, e isso aí a Vale vai agradecer bastante. E também tem aí até a questão do minério de ferro, que eu vou falar para vocês já já. Índices futuros norte-americanos, a gente tem o Dow 30, né, bolsa norte-americana que vai abrir às 10h30 da matina, Dow 30 mais 0,27%, S&P 500 mais 0,29% e Nasdaq mais 0,72%. Então, todas elas aí rodando no campo positivo. Falando na parte de commodities, a gente está agora com 10 horas e 6 minutos, os papéis vão abrindo, Petrobras ainda não, nem Vale, mas já temos alguns ativos aí vai pegando agora, abriu o Banco do Brasil, 39,81, 0,5% de alta, bolsa vai abrindo levemente para cima, vamos ver como é que vai rodar. Já tem muita água pela frente. Falando de petróleo aqui nas commodities, a gente vê o petróleo WTI rodando abaixo de $70, 69,09, 0,04 de baixa, referência nos Estados Unidos. O Brent, referência na Inglaterra, o petróleo 79,69, abaixo aí dos $80, 0,14 de baixa para o petróleo. E aí ouro, $1.225,60, mais 0,15 de alta. E agora falando de minério de ferro, a gente teve aí na Bolsa de Mercadorias italiana os contratos futuros do minério de ferro fecharam em alta de 1,74%, revertendo aí a queda de sexta-feira, fechando a 525 yuans por tonelada, ou seja, fechamos bem em alta. Vergalhão de aço também rodou positivo na Bolsa de Mercadorias de Xangai, os contratos futuros aí do vergalhão de aço rodou com ganho de 61 yuans a 4.154 yuans por tonelada, ou seja, mais um dado positivo. Minério, vergalhão positivos, petróleo nesse momento, tanto WTI quanto o Brent negativos. Dólar rodando agora 3,7097, 0,02 de baixa. E a criptomoeda, aí o Bitcoin, $6.580,30, 0,81% de baixa. O mercado abrindo um pouco mais sossegado. Os em Minas, que tem balanço a ser divulgado, fazendo nessa semana, nessa estreia de balanços aqui nossos, 2,36, 2,06, voltando para 9,90. A maior alta por enquanto, Sabesp 28,76, 3,04 de alta para ela. E ainda continuamos aqui vendo a Petrobras está no leilão, ainda não abriu. Vamos ver como é que está rodando ela aqui. Vale também, acho que não rodou até agora. A gente tem Via Varejo 13,79, uma alta, uma baixa por enquanto. Suzano, o papel está 0,42 de queda. Fibria 0,02 de baixa. Então a gente tem aí os ativos atrelados a dólar, a receita em dólar rodando negativo. Deixa eu ver só como é que está a Gol 4 aqui nesse momento. Tá, ainda não rodou também. Vou ver aqui, leilãozinho 16,56, querendo abrir numa altinha também, por causa do dólar, vai acenando. Petrobras no leilão 26,28, Vale 57,77, abrindo aí com uma boa alta, deve levar a gente provavelmente para a região dos 85 mil pontos, onde eu falei que aí ainda tá ok. A questão é acima de 85.500, aí a gente começa a olhar com mais carinho, uma possível recuperação do nosso índice, e principalmente se for acima de 86.100 que a coisa anda. Então, ficar andando dentro desse espaço ainda não me agrada, ainda não me comove para novas compras. O mercado vai rodando positivo, com a visão praticamente o externo rodando positivo majoritariamente. A gente está com o mercado internacional rodando bem e isso daí, de certa maneira, está influenciando a gente diretamente. Com relação a notícias corporativas, a gente tem só a questão da Bradespar, que eu considero como relevante, informando que não vai pagar a primeira parcela de remuneração aos acionistas por não terem sido atendidos os requisitos previstos na política indicativa anual acionista. Isso aí é um ponto que eu considero como relevante. A Bradespar sempre coloca bons dividendos, o mercado gosta desse ativo. De acordo com a empresa, vai continuar sendo avaliada a possibilidade de uma Assembleia Geral para propor o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. Agora, vamos ver como é que as coisas vão rodar. O ativo acabou de abrir, está 1,36 de alta, Bradespar. O mercado de início vai recebendo a notícia de maneira positiva. Vamos ver se isso realmente
se torna concreto ao longo da evolução do nosso mercado, do nosso pregão. Beleza, galera? Então, eram essas as informações a serem trazidas aí para vocês. Vamos falar agora diretamente da parte gráfica. Passar para vocês aqui papeizinhos. Vamos lá, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, esses ativos. Vamos dar uma analisada aqui. Petrobras, conforme ela vem comentando já há alguns dias, a gente precisa romper essa barreira de 26,30. Acima disso, nada gigante, 26,50, 26,75. Eu só olho compra para esse ativo acima de 27. Acima disso, vou fora, não entro. Baixo, perdeu R$ 25,75, 25,70. Vai chamar uma venda para R$ 25,30, 25,25. Perdeu essa região de preço, 24,50 é muito provavelmente que ela vai querer alcançar, que ela vai brigar lá embaixo, ok? Vale ordinária, Vale 3, o ativo que abriu agora 57,70 nesse momento. Brigado, tá engasgado, né? Se vir a perder realmente essa região agora, né? Que ele vinha ali naquela faixa de 57 e tal, mas conseguiu ir um pouco mais abaixo, e se vir a perder agora essa faixa de R$ 57, a gente pode voltar para a região de 56,30, 56,40, que é o que ele vem fazendo, e abaixo disso a gente volta para 55,80, 55,70. Acima de R$ 58,34, 58,50, a gente também engata rumo aí a R$ 60, podendo voltar até 61,20, 61,10. Então o ativo também está tentando dar uma definida de posição. Óbvio que o minério positivo, os dados positivos da China impulsionam, fortalecem o ativo e tem essa projeção bacana para o dia de hoje, mas eu ainda peço um pouco de cautela com os papéis em geral hoje, tá? Não é somente com Vale, Petrobras, é com os papéis em geral. A gente fica com um viés um pouco mais positivo para Vale por causa do minério e as questões da China. Isso é o que pode vir a empolgar. Então, falando até com relação à média de 20 períodos, ela está em 58,60. Se você ver esse papel puxar esse nível e bater nessa região e dar uma engasgada, não se assuste, é porque a média de 20 vai começar a brigar para tentar jogar esse papel para baixo. Vamos ver se vai ter força suficiente hoje para isso, e se principalmente a Vale vai atingir lá. Eu acredito que a gente tenha condições de correr até ali, nessa região, 58,30, 58,60. Eu vejo muita condição da Vale conseguir atingir isso hoje. Parte de baixo, perdeu a faixa aí de R$ 57,20, onde está a média de 8. A gente vai ali 57 como uma região de suporte. Após essa faixa, a gente pode recuar rumo a 56,30. Não é o que está se desenhando para o momento, nem agora. A gente está com a bolsa 85.300 após a abertura de Petrobras, Vale, Gol, Banco do Brasil, todos esses ativos. E a gente tem uma projeção bacana para hoje. Vamos ver só como que isso vai rodar até o fim do dia. Beleza, galera? Então, olho em 86.200, se a gente der uma disparada muito forte no dia de hoje, se a gente vai conseguir engatar isso. E 85.500 é essa região de resistência que a gente tem para superar agora. Maravilha? Agora o último ativo, vou passar o Gol, né? Galera que gosta aí de um ativozinho um pouco mais arriscado, o ativo vai tentando se posicionar acima dessa região de 16,70, o ativo conseguindo engatar esse espaço acima dessa marcação desses R$16,70, esse último pico, 16,80, vamos botar assim, a gente ganha um fôlego relevante para esse papel, que ele possa chegar até uma faixa de uns 17,15, e aí R$17 é a primeira briga dele, mas conseguindo romper 17,15, depois 17,50, e aí após esse fôlego todo, ela pode ir até a região de R$18. Campo de baixa, papel veio aí, perdeu 16,50, volta a descer a ladeira, rumo aí a faixa de seus R$16, e aí poderia dar uma engrossadinha, se viesse a perder os 15,90 novamente, podendo levar até a média de 200 que está em 15,19. Beleza, galera? Então, foco nesses pontos aí também em Gol. Um grandíssimo abraço a todos. Tendo dúvidas, fiquem extremamente à vontade para colocar aí seus comentários, procurarem sanar suas dúvidas. Estamos aqui para isso. Mais Money é focado em investimento e educação financeira, e aqui o analista de vocês está às suas ordens. Combinado?
Então, mais uma vez, compartilhem, indiquem para os seus amigos, coloquem cada vez mais pessoas rumo a essa jornada aí de educação financeira e investimento que estamos propondo todo dia, com abertura, fechamento do mercado, vídeos voltados com dicas. E se vocês tiverem sugestões de temas, fiquem à vontade também para colocar aí suas indicações, as suas dúvidas, e a gente vai falar a respeito desses assuntos. Temos muita coisa no forno, mas sugestões são sempre bem-vindas para a gente cada vez mais ampliar o seu conhecimento e sanar suas dúvidas, ok? Nos vemos mais tarde no fechamento do mercado, às 18h30, combinado? Um excelente dia, um bom pregão a todos e tchau!